Rapaziada, a janela de transferências está aberta. O Barça fez algumas movimentações, né? Contratou o Gordon e o ADM. E nesse vídeo eu vou estar aí fazendo uma tier list de jogadores do Barça, tanto os que estão na casa quanto os que podem ser contratados. A gente vai falar quem deve ficar, quem deve ser emprestado, quem deve ser vendido e também várias outras coisas, como quem pode ser contratado. Então, pô, aqui na lista a gente tem, dá pra ver que a gente tem 6 goleiros, né? 7 goleiros, na verdade. São 7 da casa. Então eu vou começar pelo Ter Stegen. Na minha opinião, o Ter Stegen tem que ser vendido, mano. Mas aparentemente ele vai ser emprestado para o Ajax, né? O Laporta tá negociando aí para emprestar ele. Então eu emprestaria por enquanto, mas é um jogador que pra mim tem que ser vendido. Porque o quanto de salário que vai liberar com a venda dele não tá escrito, tá? Dá pra contratar um jogador só com o salário do Ter Stegen. Então, empréstimo, mas vocês sabem minhas intenções. Juan Garcia. Esse aqui pra mim é intocável, mano. Um dos melhores goleiros do mundo, uma das maiores promessas de goleiro do mundo, pra mim tem que ficar. Chesney pra mim fica, ele aceita ser reserva, né? Então, ele não é nenhum espetáculo, mas eu aceitaria ter o Chesney como reserva. Aparentemente o Barça tá aí querendo o Alex Remiro, né? Então, pô, ter o Chesney como terceiro reserva tá de bom tamanho. Diego Cochen, esse aqui empresta, tá? Ele foi emprestado, acho que pra um time da Dinamarca. E tem que emprestar mesmo. Goleiro jovem, tem que pegar rodagem. Iñaki Penha, mano, esse eu vendo. Ele foi emprestado pra o Celta de Vigo, eu acho. Não, foi pro Elche. E não foi bem, mas eu vendo, mano. Liberar salário, ganhar um pouquinho de dinheiro. Não vai jogar, então eu vendo. Ander Astralaga. Esse aqui, pra mim, depende, tá? Se o Barça for atrás de outro goleiro, assim, de outro ótimo goleiro, pra mim tem que emprestar. Mas se o Barça, por exemplo, não for atrás do Alex Remiro, que é esse carinha aqui, pra mim tem que manter. Mas a princípio eu vou emprestar, tá? Aaron Yakoshbill. Esse aqui eu não conheço. Então pra mim empréstimo, mano. Pegar rodagem. Ou empréstimo deixa no Barça Atlético, né? É melhor deixar no Barça Atlético, então fica. Paulo Bassi, intocável, mano. Não tenho o que dizer. Eric Garcia, o melhor zagueiro do Barcelona nessa temporada, pra mim, tem que ficar e pode ganhar protagonismo na próxima temporada. Araújo, mano. Bom, esse vídeo vai ser com as minhas opiniões, né? Aparentemente o Barça quer que o Araújo fique. Mas, pô, se chegar a 40 milhões por ele, eu vendo. Christensen, esse que pra mim tem que ficar. Ele tem problemas de lesão, mas renovou o contrato. Não acho que é um cara que mesmo se ficar vai comprometer. Eu acho que o Araújo é um cara que se ficar pode comprometer. Então, enfim, eu continuo com o Christensen e procuro mais um zagueiro. Mas ele vem pra ser reserva, tá? Alejandro Balde, esse aqui pra mim fica. Não é intocável. Se chegar a 80, 90 milhões por ele, eu vendo. Mas a princípio, por mim, fica. Gerard Martin, esse aqui tem que ficar. Eu vou fazer em ordem, tá? Então, aqui vai ser a ordem dos que tem que ficar. Eu vou botar o Eric Garcia aqui, o Balde aqui e é isso. Vou fazer em ordem pra ficar melhor. Jules Koundé, esse aqui pra mim tem que ficar, mano. O Koundé, ele é um cara que é meio irregular, né? Ele fez 2 temporadas boas no Barça e 2 ruins. Então, pô, na lógica, ele tá assim. Ele tá alternando, né? Uma temporada ele vai bem, outra ele vai mal, outra ele vai bem. Na última ele foi mal, nessa ele vai bem. Eu mantenho, ele tem mercado. Pô, se um PSG oferecer 80 milhões de euros, eu vendo, tá? Ele não é nenhum intocável como esses que estão aqui. Mas eu venderia por 80, 90. Hector Forte, pra mim fica. Não tenho problema nenhum com ele. Deixa lá pra ganhar rodagem, fica mais um ano. Se não dá certo, a gente vende, né? Ele é um jogador que eu acho que tem mercado, pelo menos. Chaves Part, pra mim, fica e esse tem que ficar, mano. Chaves Part fez uma ótima temporada passada. Tudo bem que jogou pouco, mas jogou bem o pouco tempo que entrou. Então pra mim tem que ficar, mano. O cara é jovem, merece ter uma chance. Eu sei que tem rumores que ele vai ser emprestado por como. Eu entendo se o Hansi Flick manter o Hector Forte e emprestar o Chaves Part. Mas pra mim tem que manter os dois. Marc Bernal, esse aqui é intocável, tá? Eu acho que junto com o Kubassi, Amal, esses jovens aí, esse daqui pra mim é intocável. Marc Bernal, Casador, pra mim tem que vender, mano. Casador, ele tem mercado. Se o Barça for vender pra uma Premier League, o cara sai por 50 milhões de euros. Ele é o quê? Ele é quinta opção no meio campo? Pô, velho, eu venderia.
Acho que até pro jogador é melhor pra carreira dele ele sair, tá? Não sei se Marc Casador vai querer passar 6, 7 anos da vida dele, ou 8, sei lá, sendo o quinto reserva do Barça, mano. Então, é isso. Pedro intocável, Frank de Jong fica, né? Acho que o De Jong tem que ficar. Assim, eu sei que o Gavi e o Bernal estão ganhando protagonismo, mas ter o De Jong como uma peça um pouquinho mais velha, né, de experiência, acho que é bom, mesmo que seja para ser reserva. Gavi para mim é intocável, é um cara que é um ótimo jogador. Se não fosse as lesões, acho que seria um dos melhores meio-campistas do mundo, assim como o Pedri, né? É que o Pedri voltou antes. Mas enfim, se o Gavi se recuperar, ele pode voltar a uma prateleira que ele não tá atualmente, mas que ele pode ser. Fermin pra mim é intocável, pra mim o Fermin Lopes é um ótimo jogador, um dos melhores meia atacantes do mundo, junto até com o Dani Olmo, né? O Barça tem 2 jogadores muito bons aí pra ser meia atacante, mas o Fermin tem que ficar, mano. O Fermin, pra mim, é intocável, tem 23 anos, vai evoluir muito. Nem por 100 milhões de euros eu acho que eu não pensaria em vender, tá? Dani Olmo pra mim tem que ficar. Ótimo jogador, 27 anos, né? E é importante, pra mim tem que ficar. Rafinha, esse aí, a Arábia que é ele, pô, estão aí especulando 100 milhões de euros. Pô, por 90 eu não venderia o Rafinha, apesar de ele ser mais velho, né? Tem 29 anos. Mas por 120 eu venderia, tá? Mas não vou vender por enquanto, porque o Rafinha é um cara que precisa fazer parte da transição do time, né? A gente contratou o Gordon e o ADM, mas, pô, o Rafinha vai ser titular, né? Acho que nenhum desses jogadores atualmente são melhores do que ele. Então, pô, eu manteria o Rafinha, cara. Agora, Arábia Saudita, 120 milhões de euros, eu venderia. Lamine Yamal, intocável. Rony Bardghali, eu venderia, tá? Acho que ele tá transitando entre vender e emprestar. Mas não é um cara que eu acho que vai ficar, não. Até porque o Barça contratou 2 opções pra ponta, né? O Gordon e o ADM. Então, eu venderia o Rony Bardghali. Ele foi comprado por 2 milhões de euros e vale atualmente 25, cara. Então o Barça em um ano valorizou muito, cara. Valorizou mais de 10 vezes. Ansu Fati já foi vendido, né? Então eu venderia. Ferran Torres, esse aqui é complicado. Cara, o Ferran, se ele não tivesse querendo sair, que é o que tudo indica, né, que ele quer ir pro PSG, eu manteria, botaria ele em fica mais ou menos por aqui, ó, nessa faixa etária aqui. Mas o cara quer ser vendido pelo que as notícias indicam, né? Se ele não quiser ser vendido, pra mim fica. Mas se ele quiser ser vendido, Barcelona pode lucrar uns 60 milhões de euros no PSG, pra mim, vende. Oh meu Deus, eu coloquei no negócio errado. Calma, meu Deus do céu. Tá, é autismo, mano, foi mal. Robert Lewandowski vende, né? Já saiu, foi pro Chicago, um time lá, Chicago, alguma coisa da MLS. João Cancelo compra, vai ser comprado, né? 10 milhões de euros, é o que tudo indica. Marcus Rashford, não, mano. Rashford poderia ser uma opção, né? Mas o Barça contratou o Gordon e o ADM. Vai ter um quinto ponta? Não precisa, apesar dele ser versátil. Mas o ADM e o Gordon também são versáteis. Então, Rashford não. Infelizmente. Ele fez todo um esforço para querer ficar, mas acho que não vai ser contratado. Alejandro Grimaldo não foi contratado pelo Atlético de Madrid. Esse Alessandro Bastoni eu vou guardar aqui porque tem alguns negócios dele aí que a gente tem que debater. Dumfries não foi contratado pelo Real. Dusan Vlahovic, esse pra mim, numa possível saída do Ferran Torres, né, que tá quem vende, pra mim tem que ser contratado, porque vai ser o reserva perfeito pra saída do Ferran Torres. O Ferran Torres já ia ser reserva, inclusive a gente comentou aí no vídeo nosso sobre o Ferran, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Então é isso, se o Ferran Torres sair, compro o Vlahovic. Se o Ferran Torres ficar, eu não compro o Vlahovic. Então, Alex Remiro, eu compraria, tá? É um ótimo goleiro, seria um reserva do Juan Garcia. É um ótimo goleiro da Real Sociedade, acho que ele aceitaria vir. E, pô, é isso, eu compraria. Harry Kane, não, mano, tipo assim, Harry Kane é um cara de 32 anos, o Bayern não vai vender ele por menos de 150 milhões de euros, então eu não compraria. Não acho que ele vai vir aí. Acho que é inviável, né? Não dá pra contratar um cara de 33 anos por 150 milhões de euros. É melhor ficar com um cara aí que a gente já vai falar daqui a pouco. Jean Vigílio, eu compro, tá? Eu acho que eu compro e empresto. Porque o Barça contratou o Gordon e o ADM. Não sei se ele vai ter muito espaço. Mas eu compro e empresto. Ou eu compro e deixo no elenco pra ele tentar ganhar a posição.
Joaquim Delgado, não sei quem é, do Barça Atlético. Acho que fica, né? Mas eu não sei quem é. Julian Álvares, esse aqui a gente compra, mano. Aparentemente o Laporta vai oferecer 130 milhões de euros pro Atlético de Madrid. Eu compro. O Julian Álvares aí fez um golaço no jogo da Argentina recentemente. É um ótimo jogador. E aparentemente tem tudo pra ir pro Barça, né? Ele tá até forçando saída lá do Atlético. Então acho que é uma contratação que vai acontecer uma hora ou outra. Lautaro Martins, não porque por causa do Julian Álvares, né? Se a gente contratar o Julian, não comprou o Lautaro, mas, pô, entre um ou outro, por exemplo, se o Julian não vir, eu aceitaria o Lautaro Martins de boa. Cucurella não, foi pro Real Madrid. Marcos Senesi não, foi pro Tottenham. Nico Williams, seria uma boa, né? Há um ano atrás. O cara tá sofrendo muito de lesão, não viria para ser titular, nem para ser segundo reserva, porque o Barça contratou o Gordon e o ADM. A não ser que, acho que o ADM ele talvez seja até melhor, o Gordon eu já não sei, acho que é a mesma prateleira. Não acho que vale a pena. E o mesmo motivo é o Rafael Leão, já temos muito ponta, não precisa ter mais um. Rodri, não, né, o nosso meio campo se pá, a posição que o Barça tem mais jogador, né, tirando as pontas, que a ponta a gente tem 5 opções, né? Yamal, Rafinha, Gordon, ADM, Rony, enfim, Rodri, não, porque o meio-campo do Barça tá cheio. Só de meio-campo aqui no Intocável a gente já tem 4, né? Então, pô, não precisa. Guirassy, não. Acho que se o Barça não fosse contratar o Julian Álvares, eu tentaria o Lautaro. E o Guirassy seria a terceira opção, mano. Mas você tendo o Guirassy pra ser titular, mano, não sei se é uma boa. Não acho que ele tem esse nível. Victor Munhoz foi contratado pelo Liverpool? Não. Osimhen, não também pelo fator Julian Álvares, mas seria uma boa também caso o Julian Álvares não fosse. Aí ficaria entre ele e o Lautaro. Não sei quem vai ser melhor, mas enfim, tem rumores aí que o Osimhen tem problemas de elenco, então talvez não seria uma boa. Xavi Simons, ex-Barça, né? Promessa aí revelada pelo Barcelona. Pra mim, não, porque é o mesmo setor do meio-campo que já tem Fermin e Dani Olmo, né? Luiz Soares, esse aqui não com força, tá? Vedar Muriqui, pra ser terceira opção, eu acho que seria uma boa, cara. Barça num possível aí, num eventual contratações, né? O Barça teria o Julian Álvares e o Ferran Torres, ou Julian Álvares e o Vlahovic. Aí o Vedar Muriqui seria uma boa opção, mas acho que ele não viria pro Barça para ser terceira opção, não. Mas se ele quisesse vir para ser terceira opção, eu compraria, tá? Soló, final com força. João Pedro, não, mas é uma das opções caso o Julian Álvares não venha, né? Mas acho que não vai ser contratado. Não acho que vai ser contratado, não. Etiong, não com força. Ele é uma promessa aí do Camarões, né? Joga no Levante. Fez uma boa temporada, pelo menos no começo dela, mas depois foi apagado. Não acho que é um jogador do nível do Barça. Armando Gonçalves, não sei quem é. Não, mas é porque eu não sei quem é. Não, sinceramente, não sei quem é, então fica no não. Bernardo Silva não foi contratado pelo Real Madrid. Gonçalo Ramos não foi contratado pelo Milan. Luka Vuskovic, esse aqui foi contratado pelo Barça, mas é um cara para olhar pro futuro, tá? Ele foi pro Brighton, né? Na verdade, foi contratado pelo Brighton. E é um cara que, pô, dá pra ficar de olho pro futuro, mas por enquanto não. Até porque ele já tem clube novo. Pika Götze, não, porque o Barça já contratou o ADM e o Gordon. Ratio. Cara, uma possível saída do Baldé, eu compraria. O Baldé tá sendo sondado aí por alguns clubes. Acho que é bom ficar de olho. Se bem que o Chelsea parece estar interessado nele, né? Anthony Gordon compra, né? Já foi contratado, na verdade. Então fica aqui. Aí, fica aí. Alberto Moleiro, jogador do Las Palmas. Não, acho que é um cara pra ficar de olho pro futuro, mas não. Abdez Azuli, ex-Barça, joga no Real Betis, né? Não, eu acho que ele não é jogador do nível do Barça, mano. Ele é aquele cara, assim, bem pedaleiro, né? O cara que arrisca muito, mas não tem muita técnica, mano. Então, é isso. Ivan Indica, não conheço, então não. Mas depois eu vou dar uma pesquisada dele aí. Não, nunca ouvi falar. Então não. Alessandro Bastoni, esse aqui foi o cara que eu deixei pro final, porque é um cara que tem um caso complicado, mano. O Bastoni, recentemente, ele vem sendo sondado pelo Barça, né? E pra mim, se o Barcelona quisesse contratar ele, ele seria comprado, e pra mim seria,
tipo assim, crucial pro Barcelona. Mas, galera, o Bastoni tá sendo acusado aí de crimes aí bem pesados, né? Lá na Itália, coisa que eu não vou falar aqui pra não tomar direito autoral. Mas, justamente por causa disso, aparentemente o Barça desistiu de tentar ir atrás dele, porque ele pode ser banido aí do futebol ou ser preso, mano. Então, pô, eu não iria atrás de um cara que tá sendo acusado de um crime que pode banir ele do futebol. Então, não, mas se ele for inocentado, o que eu acho difícil, porque pelo que eu vi, as provas, né, que ele cometeu o crime eram bem incontestáveis, assim, né? Mas se ele for inocentado, eu poderia estar de olho nele, mas não. Enfim, ficou assim minha tier list. Jogadores intocáveis: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Marco Bernal, Fermin, Gavi e Juan Garcia. Fica aqui tá alguns jogadores que pra mim são essenciais pro futuro do Barça, né? De Jong, Rafinha, Eric Garcia, Martin, Olmo, Koundé, Chesney, Balde, Christensen, Sparti, Hector, Jacob e Joaquim Delgado. São jogadores que podem ficar aí no elenco pra ajudar o time, né? O Chesney, principalmente. O Chesney é um cara que, pô, ele aceitaria ser terceiro goleiro de boa. Então, uma possível contratação aí do Alex Remiro, o Chesney aceitaria ser terceiro reserva, mano. Pra mim, um jogador desse tem que ficar, apesar dele ser um goleiro atualmente mediano. Empréstimo aqui não tem muito o que dizer, né? Ter Stegen pra mim tinha que vender, mas aparentemente o Barça vai emprestar, pagando menos do salário dele. Tudo bem. Vende Inhaque Penha, Araújo, Rony Bardaghi, Casador, Ansu Fati, Ferran Torres e Robert Lewandowski. O resto eu não vou comentar, porque vocês estão vendo. Mas enfim, o que vocês acharam da minha tier list? Comenta aí e deixa o like.